vamos iniciar mais um vídeo com conteúdo super importante que é sobre variáveis. O que são variáveis, né? Quando nós fazemos uma análise de dados, nos deparamos com um monte de variáveis, mas o que são elas, né? E é importante saber para podermos tratar, né, os dados. Mas não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no meu canal, assim eu posso continuar produzindo conteúdos para você, tá? É rapidinho, você não vai demorar nem 10 segundos para fazer isso. Você me ajuda e eu te ajudo, ok? Vamos aqui para a nossa telinha. Iniciamos então com a definição de variáveis. O que é uma variável, né? São características que podem ser estudadas ou medidas em cada elemento da população. Então, o que é variável? Variável é sempre o nosso objeto de pesquisa, é sempre aquilo que vamos pesquisar. Por exemplo, se eu quero pesquisar os salários dos funcionários da minha empresa, salários é a minha variável. Se eu vou pesquisar as idades dos funcionários da minha empresa, idade é a minha variável. Se eu estou pesquisando o grau de escolaridade dos funcionários da minha empresa, grau de escolaridade é a minha variável. Se eu estou pesquisando faturamento, né? Faturamento é a minha variável. Tempo, sexo, nível de glicemia. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre síndrome metabólica. Então, eu preciso do nível de glicemia desses pacientes. Então, o nível de glicemia é a minha variável. Então, a variável é sempre o meu objeto de estudo, é sempre aquilo que eu vou estudar, tá? E ela pode ser de diferentes tipos. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. A variável, ela é qualitativa quando ela expressa uma qualidade ou um atributo, por exemplo, grau de satisfação, sexo, grau de escolaridade, cidades, cor, estado civil, enfim. A variável qualitativa na prática, né, é quando é feita uma pergunta na pesquisa e a resposta ela é expressa através de palavras. Já a quantitativa é quando os valores são expressos por números, por exemplo, idades, salários, glicemia, pressão arterial, notas, faturamento, né? Então, na prática, para identificarmos uma variável quantitativa, é quando a resposta para uma pergunta feita em uma determinada pesquisa é expressa em valores numéricos. As variáveis qualitativas se subdividem em duas, nominais e ordinais. Nominais é quando a variável não chama uma ordem. Então, na hora que eu faço a pesquisa e vou organizar, né, os meus dados, esse tipo de variável eu posso organizar da forma que eu quiser. Quando a variável for qualitativa nominal, eu organizo da ordem que eu quiser. Então, por exemplo, cores, eu posso pôr primeiro vermelho, depois amarelo, depois azul, depois rosa. Ou eu posso pôr primeiro rosa, depois o vermelho, depois o amarelo, depois o azul. Eu posso pôr a ordem que eu quiser. Por exemplo, fruta preferida. Posso pôr a banana, morango, manga e pera. Mas eu posso pôr pera, manga, morango e banana. Eu posso pôr a ordem que eu quiser, tá? Já as variáveis qualitativas ordinais, elas chamam uma ordem. Por exemplo, grau de escolaridade, grau de satisfação. Então, quando eu vou organizar, a organização desta variável, né, da variável qualitativa ordinal, se torna importante. Então, por exemplo, o grau de escolaridade. Primeiro a pessoa faz ensino fundamental, depois ela faz ensino médio, depois ela faz ensino superior, depois ela faz uma pós-graduação. Eu não posso organizar assim quem fez ensino superior, quem fez ensino médio, quem fez pós-graduação e quem fez ensino fundamental. Então, a variável qualitativa, quando chama uma ordem, ela é ordinal, tá? Grau de satisfação, por exemplo, a pessoa vai classificar uma empresa conforme a sua satisfação. Então, lá está escrito muito boa, boa, razoável, ruim e muito ruim. Então, do melhor para o pior foi a organização. Já as variáveis quantitativas se subdividem em duas também, indiscreta e contínua. A discreta é quando
A variável assume apenas os valores de um conjunto enumerável. Por exemplo, quantidade de filhos. Eu tenho 3 famílias que não têm nenhum filho, 4 famílias que têm apenas um filho cada, 5 famílias que têm apenas 2 filhos cada e 12 famílias que têm 3 filhos cada. Então veja que quantidade de filhos foi enumerável, tá? A pessoa tem nenhum filho, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Eu não tenho valores dentro de 2 limites aqui, tá? Na variável quantitativa discreta. Já na variável quantitativa contínua, a variável assume inúmeros valores dentro de 2 limites. Por exemplo, altura, peso, tempo de espera, etc. Então, veja, quando eu falo quanto tempo uma pessoa ficou na fila. Então, 3 pessoas ficou na fila de 0 até 10 minutos. Então, elas podem ter ficado na fila 5 minutos, 5 minutos e meio, 2 minutos e meio, 7 minutos e meio, 7,8 minutos, 3,2 minutos. Então, eu tenho inúmeros tempos em minutos que está no intervalo de 0 até 10. Então, quando a variável for quantitativa e ela assume vários valores dentro de 2 limites, ela é contínua. Quando não, quando os dados não assumem valores dentro de 2 limites, que eles podem ser enumeráveis, ela é discreta. Aqui, ó, na contínua, eu agrupei, os dados estão agrupados. Aqui na discreta, não, os dados não estão agrupados, ok? Bom, saber isto é importantíssimo para a análise de dados. Então, quando vocês fazem uma pesquisa, é muito importante saber que tipo de resposta aquela pergunta vai trazer para a gente. Se é uma resposta do tipo quantitativa ou se é do tipo qualitativa. E se for quantitativa, tem que verificar se é um tipo de resposta discreta ou contínua, porque depois isso facilita na análise de dados, na organização e na análise de dados, tá? Então a gente vai fazer uma pergunta, a gente tem que saber que tipo de respostas que a gente quer, tá? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu com este vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e até o nosso próximo vídeo.